E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no aeroporto de Florianópolis e eu vou contar para vocês aqui uma história que ocorreu na minha vinda para cá, em Florianópolis, semana passada, há exatamente uma semana, na qual eu enfrentei grandes problemas com um ciclone que estava a se aproximar e deu de encontro com a minha aeronave. Então fiquem aí, vejam a história e as imagens e espero que gostem. Até mais, tchau, tchau. Eu não sou de ficar a filmar os deslocamentos de minhas viagens, mas por eu estar com uma câmera nova, eu resolvi fazer alguns vídeos durante o voo de São Paulo para Florianópolis no dia 30 de junho de 2020. Ele saiu às 4h20 de São Paulo e eu não sabia das condições meteorológicas em Florianópolis. Logo na saída, o piloto informou que o tempo em rota era bom, porém fomos surpreendidos com um ciclone bomba que arrasou muitas partes de Santa Catarina. E esta minha aeronave, que aí no caso está a sobrevoar ainda São Paulo, ela deu de encontro com toda aquela massa de vento que fez um grande incômodo a todos nós passageiros e acredito que a tripulação também. Eu tenho uma vasta experiência em voos, só nesse trecho São Paulo-Florianópolis, São Paulo-Curitiba, onde eu já vivi nessas cidades quase 20 anos da minha vida, eu viajei pelo menos umas 60 vezes, pois eu viajava umas 3 vezes por ano e nunca eu enfrentei uma turbulência e uma situação como esta. Aqui neste trecho nós estamos a atravessar o litoral de São Paulo. É interessante pois, no geral, muitas vezes o piloto ele costuma sobrevoar muito mais alto já neste trecho e nós não costumamos ver tão bem o litoral paulista como nesta ocasião. E algo de errado ia acontecer. Eu percebia um pouco mais adiante que a água do mar, não aqui ainda em São Paulo, mas quando estava chegando no litoral catarinense, a água do mar estava muito estranha e o céu também, ele estava, como vocês vão ver, com umas cores muito surreais, muito diferentes. E isso meio que evidenciou que enfrentaríamos uma grande e talvez ingrata surpresa. Aqui estamos a sobrevoar a região da Jureia, uma região de Mata Atlântica bastante preservada, algo muito raro no litoral paulista. Neste trecho já estamos entre Paraná e Santa Catarina e logo a seguir, nas imagens, vocês vão perceber que à medida que ele está na sua descida para tentar aterrissar em Florianópolis, o céu ele já muda drasticamente de cor. É um céu muito mais escuro e com umas cores do entardecer que deu um efeito muito bonito. Mas até então eu não imaginava o que nós passaríamos. Até esta altura do voo não tínhamos enfrentado nenhuma turbulência muito expressiva, estava relativamente tranquilo, porém a partir daí começou um certo
vento muito forte que nós percebíamos. Eu estava bem aqui próximo da asa e eu percebi uma certa instabilidade na asa, mas até então ele estava meio que sobrevoando em linha reta. Quando ele começou a fazer uma curva para aproximar-se, né, da costa da ilha de Florianópolis, na costa leste, aí sim foi o momento mais dramático. Eu infelizmente nem poderia filmar, mas aqui você já está vendo uma certa instabilidade, uma certa turbulência muito forte, e aí embaixo já está chegando perto da ilha. Era mais ou menos umas 5 horas, 5h15, entre 5 e 5h15. Aqui estamos a sobrevoar a Lagoa do Peri e já tinha passado uma parte muito feia das turbulências, mas notem a diferença da cor do céu. A esquerda está muito mais escuro, é o tufão a chegar, e a direita mais claro. E então o tufão ele estava a vir, ventos realmente muito fortes. Eu percebia essas estruturas da asa todas a balançar. Eu tinha certeza que a asa seria destruída e todos nós íamos cair. E o pior foi que teve um silêncio absoluto. Eu olhava para algumas pessoas que estavam a tremer e ninguém da tripulação se manifestou, o piloto também não, até que eu percebi que a aeronave passou pela região do aeroporto e ela não aterrissou. Ela seguiu em frente, passou pelo centro de Florianópolis, como vocês vão ver a seguir. E notem as avenidas, a BR, as estradas extremamente vazias. Então realmente as pessoas ficaram muito assustadas com este ciclone que estava a aproximar, e a cidade ela estava praticamente deserta, como se percebe. Eu achei muito estranho e muito amedrontador. E por falar em amedrontador, eu vou deixar aqui para vocês algumas cenas, imagens da cidade de Governador Celso Ramos, que fica mais ou menos 20 e poucos quilômetros ao norte de Florianópolis, onde os estragos foram piores. E depois eu continuo a falar das minhas impressões e do que ocorreu com o meu voo. Pela Dona Maria, de 70 anos. A casa dela foi atingida pelos materiais que voavam. As portas de vidro quebraram em pedaços. O telhado também não resistiu. As telhas veio direto para cá, que acabou mais que a gente aí. Foi as telhas que já vinha derrubando tudo, né? E fiquemos assim nessa situação. É coisa de Deus, mas toda ajuda que vir é bem-vinda. No posto de combustíveis não sobrou nada, somente ferro e alumínio retorcido e vidros quebrados por todos os lados. As árvores foram sendo arrancadas uma a uma, derrubando postes e deixando os moradores sem saber o que fazer. No pátio dessa empresa, o caminhão chegou a tombar com a força do vento. No mar, quase 20 embarcações viraram. No pátio do posto de saúde, a ambulância virou, atingindo outros carros. Vários veículos do poder público tiveram os vidros quebrados, como se tivessem sofrido um acidente. Unidades da prefeitura próximas umas das outras, todas atingidas. Nessa escola municipal, a grade de ferro mostra bem como o vento foi passando, num formato espiral. Pelo menos 6 escolas públicas foram danificadas. A passagem do ciclone por Governador Celso Ramos deixou um rastro de destruição tão grande que o cenário está sendo comparado a um cenário de guerra. E realmente a situação é bastante complicada. Por onde a gente anda, a gente vê postes ainda caídos na rua, muitas árvores arrancadas, as pessoas com as casas destelhadas. Várias unidades de saúde também tiveram o telhado arrancado. Com a força do vento, inclusive os vidros dos carros estacionados foram danificados. Uma situação de muito medo e que permanece ainda hoje. Medo do vento forte que ainda atinge Governador Celso Ramos. Eu, e acredito que boa parte da tripulação e dos passageiros, não sabíamos da ocorrência deste ciclone, pois é até uma irresponsabilidade da empresa aérea sair e colocar-nos em risco. E a melhor situação foi realmente voltar para São Paulo.
pois o ciclone ele partiu ali do sul e ele ia em direção a sudeste. Portanto, nós teríamos que voar em direção contrária ao ciclone para não enfrentá-lo novamente. Então não adiantaria de nada tentarmos pousar em Navegantes, ou Joinville, ou em Curitiba, pois lá brevemente o ciclone chegaria. Então a solução que a tripulação optou foi voltar a São Paulo e lá eu não sabia. Na verdade, eu coloco uma crítica aqui para a tripulação da Latam, foi-nos pouca coisa informado. Ficou um silêncio muito grande. Teve uma senhora que ela inclusive passou mal. Aí então eles anunciaram para que, caso houvesse médicos para poder voluntariar e socorrer a senhora, para que se identificassem. Realmente foram 3 médicos a socorrer uma senhora que estava inclusive próxima a mim e baixou a pressão. Foi uma cena muito tensa, mas a tripulação realmente não nos informou sobre que estávamos a enfrentar um ciclone, que estávamos a voltar em São Paulo. Eu presumia, porque eu vi, né, que ele fez uma curva para retornar e passou por Florianópolis. Eu não sabia se ficaríamos uma noite em São Paulo e se voaríamos só no outro dia ou se a aeronave voltaria. Eu só posso dizer que o voo do retorno para São Paulo foi tranquilo, e chegando em São Paulo, essa senhora que passou mal, ela foi resgatada por uma equipe de socorro. Outras pessoas desistiram do voo, mais ou menos umas 10, 15 pessoas decidiram ficar. Tamanho foi o trauma, e eu decidi voltar, né? Eu voei de volta para Florianópolis. Neste voo de volta não enfrentamos muitos problemas, mas realmente foi algo muito assustador. E o que mais me assustou e incomodou foi o silêncio. Eu sinceramente acredito que muitas pessoas pensou que seriam seus segundos finais. Ninguém gritou, a tripulação não informou nada quanto ao risco que estávamos a passar, e realmente foi algo bem assustador. Eu cheguei numa situação mais próxima, acredito, da morte. Foi essa vez e uma outra vez que eu pedalei num sol muito quente por quase 100 quilômetros, e eu também cheguei até a ter alucinações. Foram essas vezes que eu cheguei mais próximo à morte. Mas por sorte, sobrevivi, tanto é que eu estou aqui a falar com vocês, né? Então eu vou deixar aqui para vocês o resto do voo, que é o retorno a São Paulo. Chegamos numa tarde muito bonita, num crepúsculo, né? Muito bonito. E por sorte correu tudo bem no retorno para Florianópolis. O inconveniente foi chegar em Florianópolis com o aeroporto sem luz. Só havia uma parte do aeroporto com uma iluminação de emergência, que era a parte do desembarque e embarque, mas os caixas eletrônicos não estavam a funcionar, estava tudo escuro, e a zona dos táxis também totalmente desorganizada, bagunçada. Boa parte da cidade ainda estava às escuras, isso era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite, e até no dia seguinte, uma parte da cidade estava sem energia elétrica. Então, se gostou do conteúdo, não esqueçam de curtir. Se vocês conhecem alguém que esteve no voo, compartilhe para essa pessoa. Alguém que gosta, né, de voos, de voar, pode compartilhar. E comentem se tiverem alguma dúvida. E se não é inscrito, fiquem à vontade para inscrever-se no canal. Muito obrigado, até mais!
a pé, se preparar é perigoso. Usaremos em alguns instantes para garantir a sua segurança e a dos outros passageiros.